Olá, pessoal, muito boa noite, né? Hoje é um dia bem especial, né? Nós vamos estar aguardando aqui um mestre, mas não é qualquer mestre, é um mestre dos mestres aí, gente, tá? Vamos aguardar ele chegar, né? Vocês devem conhecer ele, ele é bem famoso, ele é bem famoso. Ele desenvolveu uma metodologia, que ele vai explicar para nós como que é a metodologia dele e vai ser muito bom, não é sempre que a gente vai ter uma oportunidade de estar falando, né, com o mestre Bo Williams, tá? Vamos ver se ele já chegou aí, tá? Acho que ele já deve estar chegando aí, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se ele já entrou, ainda não, né? Ainda não, deixa eu ver aqui se ele entrou. Aqui, deixa eu ver. Bom, ele deve estar entrando aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Mas cadê o mestre, cara? Cadê o mestre? Cadê o Bo Williams aí? Ele deve estar entrando aí, né? Agora são 8 horas. Opa, ô Bo Williams, tudo bom? Ei, mestre Su, como é que você tá? Tudo bem, mestre. Bom, antes, né, de a gente começar, bom, você já é uma figura conhecida no mercado, muito tempo no mercado, mas me conta uma coisa. Antes de você. Não antes, não precisa contar toda a história. Mas você já foi da Marinha Americana, né? Fui. Conta Fui um no pouco. submarino nuclear. Nossa, mãe. Poxa vida, que bom, né? Que legal, cara. E você ficou trabalhando quanto tempo, né? Servindo no submarino nuclear? Sim, eu fiz 9 anos. Nove Nossa. anos na Marinha, só que não é uma vida muito interessante, assim, para um jovem oficial com 26 anos, 28 anos, porque não tem cerveja, não tem música, não tem namorada, só tem trabalho. Então, foi difícil escolher. Não foi difícil, na verdade, escolher de sair de lá. Eu não queria fazer uma carreira disso, né? Mas foi uma experiência excelente para o menino que está querendo aprender sobre todo tipo de engenharia que você pode imaginar e também liderança, gestão. Foi bacana. Sim, porque a ciência do submarino, ele não é simplesmente a ciência da construção do submarino, o convívio dentro do submarino, existe assim autocontrole emocional, psicológico, porque ficar trancado naquele negócio lá, naquele submarino, a responsabilidade que tem, principalmente, né, assim, não sei qual que era o submarino que você trabalhava, mas, por exemplo, eu tenho um amigo, não é um amigo pessoal meu, mas ele trabalha num dos submarinos nucleares franceses, né? Porque a França são 4 ou 6 submarinos que têm todas as armas nucleares deles, né? E ele trabalha num desses submarinos. Quando ele saiu de lá, o cara estava completamente piradão, sabe? Responsabilidade, pensar que se tiver uma guerra nuclear, eu tenho que acionar aqui as armas francesas aqui. Um negócio bem difícil, assim, mas não é fácil. Não é para qualquer um, bom. Não, não é para qualquer um, inclusive não foi para mim. Acho que o excelente passo de treinamento, mas não carreira. Foi muito interessante. Eu tenho várias histórias, algumas que eu não posso falar, mas outras que eu posso, de experiências fantásticas. Tipo, uma vez eu estava na torre do submarino, officer of the deck. Eu estava comandando ele lá em cima da torre e a gente estava no Caribe, indo no sentido norte, passando pela assim as Ilhas Virgens e Puerto Rico. E de repente vem uma onda tão grande, mas tão grande, que o submarino submergiu com eu fora dele. Nossa, Foram uns 10 segundos. Aí eu estava segurando. Será que esse bicho vai subir? Será que vai subir? o empuxo é muito forte, né? O submarino descendo, o empuxo da água é violentíssimo. Não, bom, esse submarino tem 6.900 toneladas, Nossa. assim,
a força do mar é muito forte. É. Mas tem Agora, vários, assim, coisas nossa, assim divertidas, coisas assim classificadas também. Quando você entra no submarino, você basicamente vai para a guerra, né? Porque a sim, sim. comunicação é limitada, nosso capitão tem autonomia, já tem todos os rules of the road, sabe quais são os rules of engagement. Então a gente submerge e vai caçando submarinos dos inimigos naquela época da Guerra Fria e como se fosse Nossa, na guerra mesmo. nossa, que coisa. Agora me fala uma coisa, bom. É, você desenvolveu um método, tá? Um método único chamado FICUB. Você pode falar um pouquinho, assim, não o método em si, não, você pode falar do método também, mas como é que você teve essa ideia? Onde que veio o clique, aquele clique mágico, que falou, não, isso daqui vai funcionar. Bom, Como que foi isso? foi um clique que me custou muito caro, porque na verdade o que aconteceu? Eu entrei no mercado financeiro, Uhum. como sou engenheiro, bem-sucedido em tudo que eu tinha feito até quando eu entrei no mercado financeiro em 95, o mercado americano estava estourando para cima. Então eu Uhum. coloquei US$ 50.000 lá e qualquer besteira que eu fazia dava dinheiro. Sim, Então eu sim, sim. achava que eu era um gênio, porque eu tripliquei o dinheiro em 18 meses. Nossa. Mas eu não sabia nada sobre psicologia do mercado, gerenciamento de risco capital, o que que é um bom trade system, estatística, o que que é o comportamento de preço, quais são as probabilidades. Eu não sabia nada disso. Simplesmente fazia besteira. Alavancava, comprava mico, e o mercado estava em tendência de alta, então Sim, sim. qualquer coisa que eu fazia dava dinheiro. Aí veio o Nasdaq depois. Uhum. Aí eu perdi todo esse dinheiro fui atrás do prejuízo, perdi o dobro disso, foi US$ 300.000 que eu perdi, porque eu simplesmente não estava preparado e não sabia nada sobre o mercado financeiro. Aí eu comecei a estudar. Primeira coisa que estudei foi análise técnica, porque engenheiro gosta de números, matemática, então achei que o gráfico realmente era a solução. Estudei tudo sobre uma análise técnica que você pode imaginar. Mas também eu não entendi a essência do gráfico. A essência do gráfico é simples. Ou o mercado está em tendência, ou está em consolidação. Tendência dá dinheiro, consolidação tira dinheiro, ponto final. Mas eu estava estudando candlestick, Elliott Wave, linhas de tendência, 100 indicadores diferentes, tentando achar o santo grau, né? E durante tudo isso eu comecei a perceber que tem uma coisa natural, baseado na média áurea, né, É, sim, o sim. φ, né, o número φ. Quando você desenha ele dentro dele mesmo, num padrão fractal Sim. 5,3. Uhum. 5 dividido por 3 é 1,6 e 3 dividido por 5 é 0,6. Então, esse F é a média áurea e o inverso da média áurea. Se Sim, sim. você desenhar ele dentro dele mesmo, nos pontos de reversão tem uma separação numérica. Φ elevado à potência 3, então Φ ao cubo. Aí Hum, eu percebi que, cara, se a gente tiver fractais ou tempos gráficos trabalhando juntos, é uma tendência. Se eles estão trabalhando contra, é uma contra-tendência ou consolidação. Então, isso foi a grande sacada, de poder ver a tendência e a consolidação sem ambiguidade em qualquer mercado, qualquer direção, qualquer ativo. Então, matei a questão de análise gráfica. Aí veio a parte mais difícil, né? uhum. Lado emocional. Porque o tombo foi muito feio, então eu demorei uns 3, 4 anos para realmente alinhar minha cabeça com o mercado e começar a fazer a coisa certa. Ah, entendi. Nossa, mas não deve ter sido fácil. A minha vida já foi mais fácil nesse ponto aí. Como eu trabalho como operador de café, petróleo, suco de laranja e prata, eu já vinha carregando uma grande experiência. Então eu consegui fazer uma modelagem de tempo e que já funcionava, né? Tá só para o pessoal aí que está olhando, né? São esses números aqui, né? Raiz de 5 menos 1 sobre 2 e raiz de 5 mais 1 sobre 2, né? E o segmento áureo é um negócio maravilhoso, né? Quando você pega
Quando você pega, começa a pegar aquela sequência de Fibonacci, o número 1, o 2, o 3, o 5, o 8, você vai estendendo ele, você vê que toda a natureza gira em torno desses números aí. É Então você isso tem mesmo. lá, né, o 144, o número de gomos do abacaxi, 55, o número de gominhos daquelas pinhas, né, daquelas frutas do conde. Então eu acho muito interessante o estudo, né, de Fibonacci, e é uma sequência antiga, né? Uma sequência que já tinha na Índia, faz, né? 500 anos antes de Cristo, e acho que ganhou bastante notoriedade na região da Itália, né? Com o Fibonacci lá, né? Mas é bem interessante esse estudo. Foi. Euclides, né? Euclides que falava Sim, sobre esse média áurea e depois o Fibonacci estudou Euclides e soltou esse famoso série dele. Muitas pessoas não entendem que o Fibonacci quer dizer filho do Nati, né? Fibonacci, é isso. Fibonacci é o filho mesmo, que o pai é o próprio média áurea. É Sim, assim mesmo. mas é bem interessante isso. E até uma vez eu fiz lá um vídeo sobre o segmento áureo, né? O segmento áureo, como é que o segmento áureo ele interfere na vida, principalmente assim nas relações de harmonia, né? De harmonia de rosto, até mesmo do braço, né? O tamanho do braço aqui, esse pedaço com esse outro pedaço aqui, ele tem uma relação áurea também para que dê o mínimo de desgaste aqui na junta. É um negócio fabuloso. Agora, assim, trazer, você que é engenheiro, você viu tudo isso daí, né? Viu que tem algumas construções que só o fato de eles terem mais ou menos a proximidade do segmento áureo, ele tem pouco, ele tem uma maior resistência possível de material naquela curvatura, enfim, tem um monte de coisa bem interessante. Mas como é que É você muito. transportou isso para o... Quanto veio o clique para transportar isso para o mercado financeiro? Olha, eu não descobri isso. Na verdade, eu li um livro escrito por um cara que chama-se Robert Prechter. Robert Aham, Prechter, que é o guru de Elliott Wave moderno, né? Aí aham, eu li esse livro dele, e aí, eu não sei, o livro deve ter uns 200 páginas. E uma das páginas lá, ele pega o fractal 5.3 e desenha, e depois faz ondas menores, e depois outras ondas menores. Aí eu percebi, cara, simplesmente, que cada ponto de reversão tem essa relação φ ao cubo. Aí ele estava dizendo que a gente tem algo chamado comportamento relativo. Por exemplo, se você quer comprar e eu quero comprar e os nossos espectadores aqui eles querem comprar também, a gente vai trabalhar junto e fazer uma tendência. Mas se você quer vender e eu quero comprar, a gente fica brigando, o preço não sai do lugar. Então, eu nunca vi ninguém em toda a literatura que eu li, e eu li tudo, conheço toda a análise técnica, você pode sim. imaginar. Li enciclopédias de informação sobre análise técnica, mas eu nunca vi ninguém bater na tecla do φ ao cubo. E de repente eu comecei a brincar com todos os indicadores convencionais separados por φ ao cubo, todos deram o mesmo sinal de compra e venda. Então eu entendi que não é o indicador, é o comportamento relativo dos fractais Ficube. E aí, de repente, eu comecei a ensinar isso e utilizar isso. Começamos com o Trade ao Vivo em 2007, primeira aula ao vivo operando Day Trade com Ficube. Depois, sócio da Clear, sócio da XP. E aí, depois que eu saí da XP, depois da Itaú, saí de lá e voltei para a origem, né? Que é democratizar a questão de análise técnica, a leitura do gráfico e psicologia do mercado para pessoas físicas. Então eu tenho que te falar uma coisa, você é um traidor, como o Roxo, vocês me abandonaram, mano. Vocês me abandonaram, mano. Seus traidores. Mas tudo bem, né? A gente, como que é? Mas se, tipo, foi para um projeto desse, né? Sempre você falava que você queria que a coisa fosse popularizado, né? Não queria ficar dentro do sistema, que o sistema, queira ou não, ele te poda, né? Ele vai te podando, Sim, te limita, infelizmente, né? Mas eu sou bom nisso, eu aceito bem a limitação, eu gosto do meu salarinho lá no final do mês, né? Mas nossa, eu achei assim, da sua parte, muito corajoso, porque você tem um negócio único. Quando você tem um conhecimento único, o risco é grande. O risco de dar muito certo é grande e o risco de dar errado também é grande.
É diferente, por exemplo, do professor roxo. Pô, opção, tem um monte de gente que dá aula de opção do jeito que ele dá. Então, quer dizer, se ele saísse, eu acho que o nível de risco que ele correu é razoavelmente baixo. Talvez perdesse um pouco de aluno, mas no seu caso o risco era muito grande, porque você entende o que é uma tecnologia única que ninguém tem para ensinar isso aqui no Brasil. Mas na verdade tem muitas pessoas, muitos influenciadores também que passaram pela a minha mentoria, nomes Sim, grandes no Brasil que utilizam o Ficube, os fundamentos do Ficube. E como ele funciona, a gente faz junto e tem um bom resultado, um bom track record, ele está ganhando uma certa fama, né, sozinho. bom. Ele aplicava, aliás, eu lembro que eu mandei para você uma mensagem para a gente colaborar alguma coisa com opções, porque é muito interessante os setups bons dele. Tem uns 4, 5 setups que têm estatísticas excelentes. Uhum. E aí, casar isso com assim, seu conhecimento de o que daria melhor resultado baseado no setup é um sonho meu. Que é, você, para mim, é o referência de Ai, opções no obrigado. Brasil, né? Obrigado, mas é que assim, é que eu fui aprendendo as opções meio assim chutado, não foi uma coisa preparada, né? Eu trabalho na área de farmacêutica, eu era responsável por calcular o tempo, né? O tempo para tomar dose de reforço do remédio. Então, o remédio a gente toma cada 6 horas, cada 8 horas, e eu fazia esses cálculos. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, que eu comecei a me dar mal lá na indústria farmacêutica, que era muito novo também, né? E é difícil trabalhar em laboratório, sob alta pressão de entrega de resultado. Não, isso não era tanto isso. Mas aí, eles queriam que eu assumisse um cargo elevado de chefia, e eu não ia conseguir. Eu não conseguia bem, né? Não me dava bem em chefiar. Eu tinha só 19 anos na época. Aí comecei a me dar mal lá e acabei saindo da área. Aí eu fui para a área de consultoria de empresas, na área de risco, e aí depois acabei caindo no mercado financeiro. Quando eu tinha lá em torno de uns 26 anos, acabei caindo no mercado financeiro. Mas eu acho fascinante também sua história, principalmente de ser operador, né, desses commodities, etc. Assim, né? Dá até tremedeira quando você fala, porque, nossa, o calor que eu já passei, ficar vendido em 5 mil contratos de petróleo, meu Deus, cada dólar 5 milhões, conta aí. Nossa, eu não sei nem como é que eu aguentava aquilo. Eu acho que até deu dano cerebral ter operado petróleo tão grande para uma empresa aí. Então, mas o excelente experiência, porque realmente desse lado psicológico você conseguiu dominar. E para entender como é que é entrar no mercado financeiro de verdade e operar esse tamanho, né, assim, de capital e sobreviver a isso e prosperar, isso realmente é algo que todo mundo precisa entender. Tem muita gente entrando no mercado achando que é simples, que é fácil, é só seguir um guru e vai ficar rico, a gente sabe que é totalmente diferente que isso, né? Nossa, mas eu acho que esse negócio assim, um outro que eu operei, né, um outro commodity foi a prata. A prata também, os lotes eram imensos, não do tamanho do petróleo, mas eram imensos os lotes. Mas é que é diferente quando você trabalha para o produtor. Quando trabalha para o produtor é diferente, porque qualquer coisa ele tá vendendo, né? Então vamos supor, ele está vendendo lá, está levando calor lá na posição vendida, mas ele tem estoque para entregar. Qualquer coisa ele lança lá, né, a perda no mercado financeiro, mas o ganho no estoque físico resolveu o problema. Mas eu acho que se, assim, para a pessoa física operar um mini contrato de petróleo em Londres, que é 100 barris, eu acho que já é muito pesado. Cada um dólar que oscila, né, é 100 dólares, né? Nossa mãe, né? É muita coisa. Eu acho que o mercado de petróleo e de prata, acho que para big players, não é para pessoa física. Ah, com certeza. Com certeza, por big players, assim, bilionários players, né? Ah, big players. E você, na prata, são mais ou menos 14, 15 players, sendo que 6, 7 deles são o quê? São grandes produtores, né? Deve ter o quê? Uns 5 que são grandes especuladores, né? Tentam ganhar lá spread, e tem uns 3, 4 que são os grandes consumidores de prata, que são provavelmente as grandes joalherias mundiais, né? Aquelas grandes redes de joalheria. Então é um mercado assim muito marcado. Você pode ver que a prata entre 22 e 28 ele não sai disso.
Ele fica entre 22 e 28. Quando chega no 28, os produtores socam lá os contratos. E quando chega perto de 22, os grandes, né, consumidores compram. Então, é um mercado que, vamos dizer, o ciclo dele, né, ele está bem ajustadinho lá. Né? Vai ser Aham. difícil sair disso. Diferente do ouro, da platina, né? Então, mas isso daí são coisas assim que eu só conto, eu não pretendo nunca mais operar essas coisas aí. Não, nunca mais. Eu não consigo imaginar operar tão grande assim, não. Ah, mas o dinheiro É. dos outros é diferente. O dinheiro dos outros é diferente. Então, eu tinha lá uma prerrogativa. Olha, você tem 5 mil contatos de petróleo para vender no médio de 64. Se eu for um operador vagabundo, enquanto eu só deixo uma ordem lá no 64 e vou para a praia. Mas se você é um operador mais ativo, está 62, você vende um pouquinho no 62, no 63 você vende mais um pouquinho, no 64 você vende um lote grande, deixa um pouquinho lá para cima, pô, foi para 65, você vende o restante, caiu para 62, você compra tudo de volta, que aí amanhã é outro dia. Então, quando é dinheiro dos outros, é uma coisa e você tem um lote para você cumprir, né? Agora, entrar lá no mercado, olhar lá as fitas de preços lá e tomar a decisão, exige assim, um preparo muito grande mesmo. Sem dúvida. Agora, quando eu comecei a pensar assim da forma bem simples, é Uhum, quando as coisas começaram a ficar realmente se alinharem dentro da cabeça. Eu consegui começar a executar pensando numa coisa simples. Uma coisa que a gente tem dentro do Ficube, por exemplo, aliás, a gente não olha o candlestick, coisas pequenininhas, a gente olha 1.300 candles, 2.600 candles. Se você quer pegar uma tendência muito forte, aí você tem que ter 2.600 candles te dando apoio nisso. Mas é uma coisa que a gente adota, aliás, é uma coisa que eu aprendi por uma mentora, assim, mentora minha lá, Teresa Low, o nome dela, que uhum. ela falava uma vez num live sobre o Forrest Gump. Conhece o Forrest Sim, Gump? sim, sim, sim. A gente Então, sabe a história. então, ela falou assim, ela tinha um trader muito experiente também na sala dela, e o nome dele é Old Trader. Old Trader. Ele fala assim, there are old traders and bold traders, but no old bold traders. Quer dizer, cara, os caras que sobrevivem nesse mercado, eles Uhum. têm experiência, eles são cautelosos, eles são prudentes, eles não saem dando tiro para lá para cá, alavancando e perdendo seu dinheiro. Eles realmente tratam isso como business longo prazo. E ele falou assim, o trader falou assim, eu opero que nem um Forrest Gump. Coisa para mim é simples. Tem Se que o ser. mercado estiver em tendência de alta, eu vou comprar cada pullback, cada realização na tendência de alta, eu vou comprar até o preço não faz novo topo. Depois eu vou sair. E se ele estiver caindo, cada repique que ele fizer, eu vou vender. Até ele não conseguir fazer novo fundo, aí eu vou cair fora. Aí eu pensei, cara, faz tanto sentido. Depois eu adotei. O mercado vai fazer o que ele tem feito. Se ele está subindo, ele vai simplesmente continuar subindo. Se ele Sim, está caindo, ele vai continuar caindo. Se ele está andando de lado, ele vai continuar andando de lado. E acontece que ele faz isso mais do que não. É muito é difícil a gente utilizar ou imaginar algo que a gente não conhece, não sabe. Então, uhum. porque a gente está tentando entender exatamente onde o preço vai parar de subir, ou exatamente onde vai parar de cair. Quando eu adotei, cara, que simplesmente acredito que vai continuar, aí tudo mudou, fluindo com a tendência em vez de duvidando dela, né? Pois é, nossa, mãe. Mas teve que ter um trabalho, um retrabalho mental muito grande, né? Eu vejo todo trader bem sucedido, ele não, ele geralmente ele se torna um bom professor, porque ele teve que consertar, assim, vamos dizer, as coisas erradas que estavam no cérebro, aquelas convicções erradas, sabe? Eu tinha muitas convicções erradas também. Eu tinha assim, só quando eu trabalhei mesmo no petróleo que eu aprendi muita coisa. Mas o difícil é tirar as convicções nossas que estão erradas e reaprender para poder enxergar o mercado, né? Isso, exatamente isso. E aí, quando eu tenho a questão, cara, da minha vida inteira, era um bom aluno, bom atleta, bom profissional, cara, eu sempre tive sucesso.
Então, tinha uma alta também opinião de mim mesmo, né? Tinha um ego muito grande. Entrei no mercado financeiro achando que eu ia controlar preço, mas preço é caótico, ele faz o que ele bem entender. Eu tive que aprender de me controlar e ter a humildade de entender que no gráfico o preço que manda. Nas minhas operações, quem manda sou eu, mas no gráfico, se eu não respeitar o preço, cara, eu vou perder e vou perder muito. E é exatamente o que aconteceu. Então, para alinhar a cabeça com o mercado, não foi fácil. Você tem total razão. A gente realmente quebra a cara para fazer novas redes neuronais para fazer a Sim, coisa sim. certa, né? Porque, inclusive, quando você começa a estudar muito para uma área e se especializa, o que acaba acontecendo? A mente ela vai mudando a sua arquitetura. A arquitetura lá das sinapses do cérebro, dos neurônios, eles vão mudando. E é uma coisa que, quando a gente conversa, principalmente com o pessoal da área de medicina, né, eles falam que o cérebro é estático, que o neurônio não se reproduz, não se regenera, né? A gente tem tudo isso daí. Mas nós sabemos que mesmo pessoas que tiveram dano cerebral com acidentes, muitas vezes eles conseguem recuperar movimento. Tem até onde eu morava, lá em São Paulo, tinha uma moça que morava no mesmo prédio, que ela sempre foi uma pessoa assim, de um jeito. Até era de um jeito lá, tá? Era uma pessoa que veio de família rica, era bem chata para comer e tal. Aí um dia ela sofreu um acidente e ficou em coma 7 meses. Né? E aí, no dia que acordou, ela pegou um pincel, pediu um pincel e um tubinho de tinta guache amarelo. Aí ela pegou um papel, fez um desenho maravilhoso só com pincel e com guache, né? Aí, falei assim, nossa, Milena, mas... Aí agora ela faz exposição no Japão, na China. Então o que acontece, né? O cérebro tem plasticidade, né? Quando a gente estuda mesmo e vai atrás de uma coisa, o cérebro parece que ele vai aumentando, vai tendo novas conexões, a arquitetura do cérebro vai mudando. E isso a gente vê na prática isso. Né? Isso não é Sim, uma sim. coisa assim. A gente vê gente assim que a vida toda foi mal numa área, de repente ele encontrou uma outra área que ele gostou, era meio medíocre, aí ele começa a desenvolver e pronto, deslancha e vai embora, né? E eu acho Isso que mesmo. o mercado financeiro é assim também. O cara tem que começar a entrar em sintonia com o mercado para poder ter essa bênção de poder deslanchar nele, né? Sim, sem dúvida. E aí, amor, é mais que a gente treina, melhor que a gente fica. Essa é a grande questão também. A gente tem, na verdade, tem três cérebros, mas temos dois que a gente utiliza no mercado financeiro, né? O sistema límbico e o Límbico, lobo frontal. sim. Aqui a gente precisa aprender, cara, que não dá para operar no mercado financeiro da forma irracional, com emoção, ou seja, com aquele cérebro de luta e fuga, porque Sim, a gente vai ficar muito corajoso quando está perdendo e vai colocar um pouquinho de lucro da operação no banco, e isso é ponto cabeça com o mercado financeiro. Outra coisa que é bem fácil para explicar para todo mundo é que, cara, nós aprendemos a vida inteira que comprar barato é bom uhum. e vender caro é bom. Então, a gente traz isso para o mercado financeiro, quando o mercado está em tendência de baixa e, assim, o papel está desvalorizando, a gente acha que é bom comprar porque ele está barato, né? Mas, na Sim, nem verdade, ele sempre. está desvalorizando. E quando o preço está subindo em forte tendência de alta, a gente acha, cara, eu não posso comprar aqui porque ele está caro em Uhum. relação do passado. Mas como é que ele está em relação do futuro? Se ele está subindo, ele vai continuar subindo e Uhum. vamos valorizar o nosso investimento. Então, é coisa tão simples, mas é contraintuitivo. E esse lado de fazer novas redes neuronais e mudar nosso cérebro, cara, é um trabalho real, né? Muitas Sim, pessoas sim. também não querem olhar por dentro e entender quais são as crenças dela, os pensamentos dela, emoções dela, comportamentos dela, vieses cognitivos. Eles não querem entrar lá, ser enfrentado com ela mesma e mudar tudo isso. Então, um grande Sim, trabalho. sim. Deixa eu só falar para o pessoal, o que o professor Bourdieu está falando é que os nossos três cérebros, né? O neocórtex, que é a parte racional,
tem o límbico responsável pelas emoções, que ele começa a aparecer nos mamíferos, principalmente, né? E o reptiliano, né, que é o do lobo frontal, que é relacionado aí com o seu instinto de sobrevivência. Então, nós temos três cérebros. O que a gente tem que trabalhar é aqui, ó, o neocórtex, né? Não é só, e um pouco do límbico. Não é o límbico reptiliano, sabe? É aqui fora. E aqui fora você desenvolve estudando, tá? Não é tipo usando os instintos, né, primitivos que nós temos, né? E isso parece que é muito forte no mercado financeiro. O cara ir com seu instinto primitivo, né? É, eu já sei o nível de experiência de qualquer pessoa nos chats, nas redes sociais, quando eles começam a falar, cara, eu opero pelo instinto. Eu falo, cara, você não vai sobreviver. Você vai operar pelo instinto, até a matemática do mercado te pega, porque ninguém escapa essa matemática. E o que pega a gente? Isso ganância, então a gente vai alavancar. Ou, assim, ego, eu vou contra a tendência. Ou, certeza, então eu não vou colocar stop. Ou, sabe, todas essas coisas, aí, tchau. Porque é uma coisa que a gente entende também. Tem um lado racional, matemático, que ninguém escapa, né? Mas como é que é? A certeza da razão que quebra a pessoa. Todo mundo que quebrou, é incrível. Todo mundo que eu conheço que quebrou, um dia antes de quebrar, ligou para mim, falou assim: Su, eu tô nessa posição, mas eu tô confortável. Eu falei, tô confortável, porque não tá claro que aqui a vol já tá muito baixa, que a vol tende a subir. Aí eu falo, deveria subir. Aí o que acontece? A vol vai lá e amassa mais a vol, o cara numa posição grande, e aí a corretora estopa o cara, assim, nossa. Mas todo mundo que eu conheço que quebrou, dos meus amigos, 1 ou 2 dias antes me ligou, falou, olha, não tem erro aqui, eu estou confortável porque eu já fiz as contas, o mercado está precificando errado. Nossa, quando o cara fala essa expressão, não, é o mercado que está precificando errado, não sou eu. Nossa, é a chance do cara quebrar. Eu acho que esse é um bom conselho para todo mundo. Se qualquer pessoa pensar um dia dessa forma, é para cair fora já já, né? Antes de perder tudo. Nossa, mãe, a gente vê isso, né? Infelizmente, a história da maioria dos professores é uma história triste, né? Não são assim, são poucos os que conseguiram realmente vencer o mercado. A maioria perdeu para o mercado, né? Sem dúvida, sem A dúvida. maioria perdeu, né? Tem uns que perdem, né? Mas eles vão para a área educacional naquela esperança de que os outros não repitam esse erro. Eu acho isso legal. Eu acho legal, eu acho uma Ah, postura legal. Né? Mas é uma missão nossa também, assim, primeiro, de alertar que aham. esses perigos existem no mercado, e que tem essas habilidades necessárias, psicológicas, matemáticas, operacionais. Leitura de preço é importante, mas não é o mais importante. O que seria a melhor coisa? Cara, tem alguns bilhões no banco e aí entrar no day trade com todo mundo que está apostando 100. Como, por exemplo, eu e você, nós vamos jogar poker, e você é um bilionário e eu tenho R$ 1.000. Só uma questão de tempo que você vai tirar meus Sim, reais, né? é pior que Então, né? cara, eu quero ter 1 bi operando no mercado financeiro. É só uma questão de tempo que a gente vai crescendo com esse capital. Mas as pessoas acham, eles escutam também muito, muito picareta no mercado, dizem assim, vem aqui com R$ 1.000. Aí eu vou te dar a alavancagem de 10 vezes. Você vai operar R$ 10.000 com seu R$ 1.000. E assim você pode ficar rico, assim. Aí ele fica pobre assim, né? Então tem todas essas questões psicológicas, matemáticas, operacionais. E aí eu quero simplificar a questão de análise técnica com o Ficube para tirar isso da frente de todo mundo. Cara, se você consegue contar até 3, você consegue ver a tendência. Agora, a parte mais difícil é, você acredita na tendência, sim ou não? E quem acredita, pega uma Magazine Luiza da vida e fica segurando, e uma operação dessas faz sua vida financeira para o resto da vida, né? Sim, sim. Tem
a gente fala, né? A questão não é você achar o ativo certo. É se o ativo certo você consegue levar até ele dar certo de verdade, né? Tem uma história aqui de um amigo que o avô dele não sabia nada e teve uma época que ele chegou a ter 100 mil bitcoins. Quando o bitcoin valia, sei lá, 50 centavos, alguma coisa assim. Quando bateu R$ 3, ele vendeu US$ 3, $3, né? Ele vendeu tudo. Vendeu tudo, não deixou nem 10 milzinho lá, ele vendeu tudo. Eu falei, não, isso não existe. Isso aqui pegou e vendeu, né? O avô dele é argentino, né? Ele nasceu no Brasil, mas foi argentino. Aí ele pegou e vendeu. O pessoal ele até brincando assim, não, é que isso não existe, né? Zoando lá, né? Como é que é? Imitando a fala do Padre Quevedo, aquele senhor que vinha no Fantástico, né? Como é que é? Explicar os fenômenos paranormais, que segundo ele não existiam fenômenos paranormais, eram tudo farsa, né? Mas enfim, ele fala assim, isso não existe. Né? E vendeu tudo lá quando chegou a US$ 3, olha quanto é que está agora, né? O problema não é acertar o ativo certo. Eu quero ver se o cara consegue acertar o ativo certo no tempo certo. Sim. E segurar, cara. tudo... A parte mais difícil, eu acho que, primeiro, as pessoas entram no mercado, não sabem nada, começam a perder. Depois eles tendo, eu preciso proteger capital, começa a colocar stop, perde menos. Aí depois começa a estudar um pouco, um trade system bom, começa a desenvolver as capacidades, aí começa no 0-0, mas não consegue ganhar. Por quê? Porque não leva o trade bom até o fim. Sempre tem aquele impulso, cara, tô ganhando, então vamos zerar. Aí eles falam assim, ninguém se quebra tirando a operação vencedora e colocando no banco. Mas é exatamente como a maioria quebra. Porque precisa segurar aqueles 10 mil bitcoins até não eram 100 até mil, 100. 100 mil, 100 mil bitcoins. Ele tinha, sei lá, acho que 20 centavos, alguma coisa assim. Eu não lembro nem como é que ele conseguiu, né? Porque faz um tempinho já. Aí o cara vendeu. Então, assim, mas eu entendo que tudo tem preço e valor. Tem preço e valor. Né? É uma questão assim de análise. Então, quando a Oi estava lá 60 e poucos centavos, olha, eu não acredito nessa empresa, mas esse preço acho que está barato. Um papel que estava 80 e pouco podia ficar mais barato. Mas aí acho que nesse ponto, usando a análise do Ficube, você se desvincula da poluição que tem de informação. Sim. Você vai E a direto. gente tem algumas. As pessoas, às vezes, as pessoas acham que a gente é meio louco, porque a gente tem algumas regras que você não acha por aí. Por exemplo, uma das regras mais importantes para a gente é proibido vender. Sim, Proibido vender. O que quer já dizer vendi. isso? Preço está em tendência de alta acima de 3 linhas verdes e simplesmente é proibido vender. Se você pegar as ações que foram para a Lua, você pega o Bitcoin. Pega Bitcoin, pega a Magazine Luiza, pega qualquer um que está em forte tendência. Sempre eles têm 3 linhas verdes e é proibido vender. E se entender que essa regra de proibido vender é porque a gente é fraco, a gente quer vender, a gente ganhou alguma coisa. Pô, estava com 100 mil bitcoins e foi para US$ 3. Puta, grana muito boa que eu vou vender. Mas acima de 3 linhas verdes, o alvo sul é a Lua, cara. Ele pode ir para Marte, a gente não sabe. Então, enquanto está acima dessas 3 linhas, cara, simplesmente não pode vender. E aí, a terceira linha são 1.300 candles. Que a gente fala assim, que é para a Lua? Você precisa de um foguete Saturno 5, como a gente tinha lá nas missões Apollo, para te levar para a Lua. Só um fractal esse tamanho é capaz de levar uma forte tendência, tem energia, força, expectativa suficiente para ir para a Lua. Então, a gente detesta o candlestick, eu não olho o candlestick, e eu não olho para menos do que 17 candles, na verdade, mas eu adoro 300 candles, 600 candles, 1.300 candles, 2.600 candles, 5.500 candles. Aí sim, você tem coisa que vai longe. Realmente, eu acho que você criou lá, você modelou um sistema, né, realmente que ele, não só o sistema funcionar. Um dos grandes problemas de qualquer sistema desses consigo fazer funcionar, consigo ensinar e consigo fazer o meu aluno ter o mesmo resultado que eu. E essa é a parte difícil.
É. Essa é a parte difícil. Então, eu por muito tempo eu não trabalhei educacional por conta disso. Eu fazia as arbitragens com opções, mas eu faço, não, eu consigo acertar, mas eu não consigo ensinar alguém a acertar isso. Então, eu estava longe do educacional. E aí, agora sim, com essa parte mais de opções, olhando a passagem do tempo, aí sim que, ó, isso dá para todos os meus alunos terem o mesmo, mais ou menos o mesmo resultado, tanto no ganho como na perda, desde que a perda, né, controlada lá dentro da sua margem de risco. Mas eu, pelo menos, eu consigo fazer com que todos tenham mais ou menos o mesmo resultado. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu acho que é uma marca também de uma pessoa séria que quer o bem dos outros, consegue fazer, ajudar os outros a fazerem também, serve como assim, um mentor de verdade, né? Um exemplo. Assim, não é somente uma questão. Sabe, se tem muita gente que entra nessa questão, esse mercado educacional, o cara que fez o meu curso, de repente ele acha que é um guru e vai Uhum. entrar no mercado falando um monte de besteira, captando clientes, mas nem ele faz. E os clientes deles não vão conseguir fazer também, porque o cara não é um exemplo, ele não mostra resultado, ele não faz, na verdade. Então, eu sei que você é um cara que faz, eu respeito muito isso. Então, eu vou te Obrigado. falar, Preço não me escapa mais. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que ele está fazendo. Ele não me escapa mais. O que que eu quero aprender agora é esse lado de opções, Nossa. operações estruturadas, quais são os setups do FICUB que casam muito bem com essas operações, como a gente pode fazer uma renda também segura, assim, utilizando esses conceitos. Eu gosto muito da ideia de ser lançador de opção, né? Sim, Assim, sim. utilizar ela da forma que ela foi criada, né? Como proteção, como seguro. E aí, casando com esses setups de cube, de vez em quando a gente faz uma coisa direcional. Mas acho É. que a maioria do tempo, a gente fala uma coisa aqui da ideia que a gente tem aqui. Uhum. A gente pega o FICUB agora, eu tenho uma ferramenta onde eu desenho no futuro e os indicadores FICUB acompanham o meu desenho. Então, eu desenho para cima, desenho para baixo, desenho do lado, e eu consigo ver o lado direito do gráfico, o futuro do gráfico. Então, acontece que quando o gráfico fica bonito no futuro, é mais provável acontecer. E nós ensinamos inteligência artificial com as regras do FICUB, e ele desenha no futuro para a gente os três cenários e mede e dá para a gente uma probabilidade do que é mais provável acontecer. Depois a gente pega curva de sino de qualquer contrato de opção, vira ele do lado, coloca ele no gráfico 15 dias, 30 dias, 45 dias, desenha o primeiro, segundo, terceiro desvio padrão e vê aonde fica e fala assim, cara, aqui não vai ser exercido. Ou seja, tentar entender do lado do preço com o lado de desvio padrão e ver as operações que são mais seguras para lançadores. Então, esse é o nosso grande sonho. Depois, a ideia é que o software vai rastreando todos os contratos que tem liquidez e preço bom, e considerando vol, tudo, né? E aí ele fala para o cliente, cara, Ficube está dizendo na Petrobras, no gráfico diário, um setup de beijo da vida. Nós sugerimos que você faça nesse momento um trava de alta, sim, ou que você vai fazer venda coberta, sabe? A gente tem esse sonho Sim, de sim. ter um pouco mais de tecnologia, ajudando a gente a escolher as melhores operações. Legal. Eu acho que um dos grandes desafios, e sempre foi difícil na opção, é que a opção ela é uma série temporal, né? Em algum momento ela vai virar pó. Eu acho que essa questão aí, eu nunca tentei aprofundar mais sobre opções nesse sentido, porque eu sei que ele vira pó muito rápido. Ele é uma série temporal muito curta, né? Quando eu tinha liquidez de 2 e de 4 meses, anterior a 2002, eu até fazia bastante estudos assim. Depois eu parei, porque um mês é muito pouco tempo, né? A degradação do tempo em cima da opção é muito grande. Então eu
passei a trabalhar mais realmente com travas, né? Travas, ou então proporções, ratios, né? Compra 1, vende 1,3 lá no delta. É mais, vamos dizer assim, é mais a minha praia. Agora, realmente, eu já cheguei a pensar nisso daí, de estar estudando, por exemplo, o comportamento de cada série, e ver quais são aquelas séries que têm pouquíssima chance de dar algum exercício, mas não para operar pessoa física, operar mais assim patrimônio de fundações. Né? Aí no meu entender, assim, fazia bastante sentido, porque aí é um lastro que está lá mesmo, né? O cara tem lá uma quantidade gigante lá de Petro, de Vale, que ele não pode vender, a não ser que ultrapasse um preço. Então a gente pega só aquela parcela e faz essas operações, né? Mas eu nunca pensei em fazer isso assim para o varejo. Eu acho que não seria uma coisa tão assim. Eu acho que até daria para atingir, mas eu acho que exigiria um nível de pesquisa e aprofundamento muito elevado. E aí, sofisticado também. E o varejo, na verdade, as pessoas não tão sofisticadas. Uma coisa que me deixa triste, que as pessoas acham que, cara, eles só querem um colher de chá. Ah, só me dá o call, que eu vou fazer o call, aí eu vou ficar rico, você que vai fazer o trabalho. Também não funciona assim, né? As pessoas têm que assumir 100% da responsabilidade pelas suas operações, entender o que eles estão fazendo e por quê. Então, qualquer pessoa que acha que vai no mercado financeiro, botar um pouco de grana lá, com pouco esforço, pouca energia, pouco tempo, pouco investimento, pouco capital, vai ficar rico? Cara, vamos já tirar as expectativas das pessoas já, né? Porque provavelmente vão ficar pobres. Viu? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, nas opções, eu acho que é mais. Eu não consigo imaginar uma tecnologia que possa, assim, vencer justamente essa degradação do tempo. A degradação do tempo é tão feroz, que praticamente tudo, ele acaba com tudo. Ele acaba com tudo na opção. Agora, assim, eu pergunto uma coisa. No milho, por exemplo, no mercado de milho, ele tem uma operação muito comum, arbitrar o milho de janeiro, né, a série F com a U. F com a U, né? E a série F com a U, quando nós fazemos o quociente entre eles, ele costuma variar entre 1,08 até mais ou menos 1,16. 1,08 até 1,16. Né? Às vezes ele chegou a 1,22, né? A série F, 22% mais caro que a série U. Você acredita que num, vamos considerar a arbitragem série F e a série U. Você acredita que a distorção entre eles, né, entre 8% e 22%, ele caberia um estudo com o FICUB nele? Na arbitragem, Olha, não no eu acho que ativo. a gente pode fazer. Como eu nunca fiz essa operação, eu não vou conseguir responder da forma Sim, sim, inteligente claro. para você. Mas eu acho que se a gente colocar duas pessoas inteligentes juntos e estudar isso, a gente vai até chegar na nossa própria conclusão. Então, conte comigo para a gente fazer qualquer coisa assim Tá, de nossa, aplicar muito. FICUB nessas operações que você acha que vale a pena e vamos descobrir junto. Ah, que bom. É que assim, eu tenho assim, eu tenho poucos assistentes, né, trabalhando comigo, né? Só tenho dois assistentes trabalhando comigo. A gente até tinha mais antes, né? Mas aí aconteceram umas coisas, o pessoal foi saindo, né? Eu não tenho muita gente trabalhando, a gente tem muita coisa fazendo, mas acho que essa questão aí de pegar dois ativos, né? Ver o diferencial entre eles, um long shot temporal mesmo, entre dois contratos de milho, isso poder antever, né, a abertura ou fechamento de curva, se isso pudesse ser aplicado no DI, por exemplo, né, que as curvas de DI são assim também, né, as curvas longas de DI, elas têm o quê? Elas têm às vezes uma curva, vamos supor, o DI 21, não, 21 agora, perdão, o DI 24, né, que é para janeiro de 2024, às vezes ele dá um espasmo, porque os bancos como o Bradesco e Itaú vão lá e faz o hedge do seu financiamento. Porque quando eles pegam e emprestam dinheiro para alguém, eles estão emprestando uma taxa fixa, mas lá no futuro eles vão ter que pagar pelo CDB do dia, certo? Porque ele emprestou o dinheiro, né, custo fixo, e só que a captação dele é custo variável de taxa, porque cada dia a Selic pode mudar. Então, o que acontece, né?
eles são obrigados a fazer o head lá. Então, o que acontece? Realmente começa a acontecer que a série do 24, né, é onde está a maior parte do head hoje, ele tem uns espaços que ele sobe e cai, mas a abertura dele, como por exemplo a série do 28, então vamos pensar no DI do 24, do ano 24 e do ano de 2028. Ele tem esses espaços, mas eles sempre se equilibram num ponto de delta, de equivalência de delta. Né? Então, tipo, talvez esses estudos aí, quando tiver, eu estou devendo um monte de trabalhos para alguns países do leste europeu, coisa assim, né? Uns trabalhos relacionados com modelagem de risco, mas acho que quando eu terminar isso, acho que até outubro desse ano eu devo pagar as minhas contas aí que eu estou devendo, pô, a gente podia voltar a falar sobre isso. Olha, eu estou 100% disponível quando você puder ou quiser. Eu vou te falar que comportamento de preço, eu sou realmente um expert, eu me considero um expert de Sim, como o sim, né? preço se comporta. E operações diretas, como uma compra ou uma venda, com onde está o risco, onde está o alvo, direção, força e velocidade, ok. Eu opero meu próprio patrimônio, a gente está falando de assim, alguns milhões, mas eu não estou falando de bilhões como experiência que você tem. E eu não tenho também essa perspectiva de todas as operações possíveis e que os profissionais utilizam realmente para rede, para proteger, para financiamento, tudo isso que eu estou um novato, estou aprendendo isso, mesmo com 59 anos, estou aprendendo. Mas eu acho que o poder de poder, de entender pelos fractais Ficube o que é mais provável acontecer, junto com todo o lado matemático, estatístico, mesmo com, assim, não tentando vencer o tempo, mas utilizando ele em nosso favor, Sim. tem aplicações para o mundo inteiro nessa indústria, inclusive para os profissionais. Então, esse é o sonho grande que eu tenho, que eu não sou capaz de fazer sozinho. Então, quero fazer parcerias e quero aprender com o melhor. E para mim, no Brasil, você é o melhor. Do ponto de vista Obrigado. teórico, também grande experiência que tem. Então, cara, eu sei que você tem muita coisa para fazer, eu também tenho muita coisa para fazer, mas uma coisa que a gente não deixa de fazer é investigar essa possibilidade de trazer conhecimento que você tem do lado de operações estruturais, com conhecimento que eu tenho de comportamento de preço, e juntar isso e fazer uma coisa poderosíssima. É, Eu eu, acho que dá para fazer. olha, assim, é que eu tô, assim, até outubro, realmente, eu tô apurado aí, tem alguns países lá da Ásia Central, da ex-União Soviética, eu tenho que entregar lá uns modelos, eu tô ajudando a desenvolver, né? Mas, assim, tem uma coisa, assim, que me frustra muito, que as faculdades não querem colocar operação estruturada, as pós-graduações não querem, então a gente vai ter que partir para isso mesmo, vai ter que partir de pessoas físicas, bem intencionadas. Olha, só uma coisa, assim, você já ouviu falar na ESPM, né? Escola Superior de Propaganda e Marketing. Em São Paulo, é famosa ela. Você acredita que durante mais de 40 anos, eles não eram reconhecidos como instituição, mas o diploma, o certificado de lá valia para quem ia trabalhar na área de publicidade e marketing. Né? É recente o reconhecimento, é de uns 10 anos para cá. Né? E eu acho que, muito provavelmente, todas essas operações estruturadas, o sistema de precificação de risco que você tem aí, isso daí, até chegar na faculdade, vai demorar muito. Então, o que a gente vai ter que fazer é juntar mais alguns profissionais, fazer lá um grupo, olha, a gente vai fazer aqui um curso, Mega Hiper Super Power, não vamos dar um certificado, mas vamos dar uma declaração que você fez o curso. Pronto, de repente isso pode ter até um valor maior do que uma MBA, porque imagina que numa MBA o cara lá tem um problema na mesa, não consegue precificar a opção, sem book. O cara não consegue resolver o problema. Poxa, você tem que saber resolver, você tem que saber travar, ajustar o delta, né? E isso, bom, mas enfim, né? Muita coisa deixa a desejar aqui no Brasil. Mas a gente tem que mudar isso. Você tem razão. Assim, acho que essa conversa foi, para mim, assim, foi muito esclarecedora, tanto para mudar a minha ideia, tá? Eu sempre quis trabalhar sozinho, porque
Bom, eu tenho lá umas manias, tenho um transtorno obsessivo, mas eu vou ter que começar a aprender a trabalhar em equipe com os profissionais para poder desenvolver e avançar mais rápido, né? Para disseminar o conhecimento no país. Excelente, Tá? excelente. Bom, pensa nisso. Eu Tá, agradeço o convite para aparecer junto com você aqui no live. É uma obrigado. coisa que também não é muito, não é assim muito natural para mim. Eu sou um cara mais Vai ser introvertido. catado. Mas Sim. aí fica fácil quando a gente tem a autoridade do país, um cara que não entende só matemática, opções, mas a vida também, assim, a filosofia, a psicologia e a vida. Então foi um grande prazer de fazer esse live junto. Eu agradeço de coração o convite. Espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar mais para frente assim juntos. E eu quero te falar que eu admiro que Obrigado. você é uma pessoa séria, que também fornece informação de qualidade para a sua comunidade e seus alunos. E aí eu tenho um grande respeito para isso, porque você Obrigado. pensa no bem do cliente, e isso para mim é o nosso principal objetivo. Eu também respeito muito o seu trabalho, demais, tá? Um trabalho único desenvolvido aqui no país, né? E vamos continuar, né? Levar a educação, fazer com que popularize o máximo possível esse conhecimento, tá? Obrigado aí pela Vamos. live, tá? Vai ficar gravado no YouTube, gente, né? Nas entrevistas do número 50, né? Tá falando número 50 essa live e vai ser muito bom que vamos mudar, não tudo, mas a parte que nos cabe mudar do país, nós vamos mudar. Vamos sim, vamos ajudar, vamos fazer o bem. Tá? Obrigado, Su. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado aí, pessoal Grande que abraço. assistiu. Outro abraço. Tchau, tchau. Até mais.